Amém. Pode orar. Soberano Deus e eterno Pai. Amém, Jesus. Primeiramente pedimos perdão pelas nossas falhas, nossos pecados, transgressões, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura eternamente. Aleluia, Jesus. Nós vamos ao Senhor esta noite, que o Senhor venha nos abençoar a tua igreja, abençoar aqueles que não estão presentes, Senhor, mas que estão nos ouvindo, meu Pai. Entra com providência nos lares, Senhor, nas famílias, meu Pai. Onde tiver uma pessoa nos ouvindo, Senhor, o Senhor abençoa poderosamente. Dá-nos uma noite abençoada, Senhor. Que nós possamos sair daqui transformados, Senhor, sacudindo nosso coração com a tua presença, Pai. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar um louvor ao Senhor. Número 43 do nosso cenário. Se Jesus não morresse e não ressurgisse dentre os mortos, vã seria a nossa fé. Número 43 do nosso cenário. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor ressuscitou, o Senhor mora na eternidade, o Senhor tem nos preparado para um dia encontrarmos com o Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor, por essa bênção gloriosa, essa bênção maravilhosa que o Senhor tem proporcionado à tua igreja. Aleluia, nós te damos pelo culto nessa noite, por cada vida que o Senhor despertou para
Amém, Senhor. Amém. Vou chamar a irmã aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Jesus. Graças a Deus. Bendito é o nome de Paz, Jesus. Senhor, irmãos. Amém. Alegria, né? Estar na presença de Deus, louvando o nome dele, que é o único que a gente tem que adorar, né? Glória a Jesus. É o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar sobre o livro de Hebreus. Antes eu queria ler em Hebreus 10:36, que diz o seguinte: porque necessitais de paciência, para que depois de houvermos feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque Deus tem uma grande promessa para essa igreja, né? Então nós temos que ter paciência e esperar. E como diz o livro de Hebreus fala sobre o povo que estava no deserto. Eles abandonaram a fé, né? Fizeram coisas erradas, foram perseguidos. E hoje em dia não é diferente, não. Nós também somos perseguidos, às vezes com palavras, com indiferenças, né? Descasos. Mas o que é que nós temos que ter? Nós temos que manter a nossa fé firmada no Senhor. Porque só Ele é que pode nos dar força, né? Para prosseguirmos em frente. Nós temos que posicionar como verdadeiros cristãos, confessar nossos pecados e acreditarmos principalmente nas promessas que Deus tem para cada um de nós. Porque, como diz, com paciência nós alcançaremos as promessas de Deus, aquilo que o Senhor nos prometeu. Glória a Deus. Jesus Cristo, Ele pagou um preço muito alto pelos nossos pecados, né? Morreu na cruz e nós temos que estar firmados na rocha, confiando cada dia em Deus, pois Ele tem algo grandioso para aqueles que têm fé. Nós nunca devemos abandonar a nossa fé. Temos que estar sempre firmados na fé, porque é a fé que nos vai levar à bênção da salvação. Não abandonar nem deixar de seguir a Jesus. Nós temos que adorar a Deus todos os dias na nossa vida, em qualquer lugar que nós formos. Temos que estar com louvor na nossa boca, porque grandes coisas o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Nós vemos aí todo dia Deus fazendo bênçãos na vida, principalmente essa igreja aqui tem recebido bênçãos enormes, imensuráveis. Cada um de nós temos um motivo para nos alegrarmos, orarmos e cantarmos a Deus todo o louvor, toda a sorte do louvor e toda adoração, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que viemos fazer na casa do Senhor essa noite? A nossa irmã falou que nós temos motivos de sobras para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em favor das nossas vidas. Sabe, irmãos, Deus é fiel, e fiel é a palavra de Deus. Mas será que nós temos entendido isso? Será que nós temos compreendido isso a cada dia? Ou será que nós temos feito aquilo que é o desejo do nosso coração? Sabe, às vezes as pessoas nos perguntam: por que você vai tanto na igreja? Por que às vezes você está no meio só de pessoas de igreja, que professam da mesma fé, que creem em Jesus? Por que você tem que orar? Por que você tem que jejuar? E aí eu respondo: porque a igreja, na maior parte das vezes, é local de pessoas o quê? Enfermas, pessoas doentes, necessitadas, carentes, oprimidas, abandonadas, humilhadas, conforme mesmo a irmã falou. E é por isso que nós precisamos de estar orando a Deus, buscando a Deus, porque isso é um remédio para a nossa vida, é um remédio para a nossa alma e é um remédio para o nosso físico. Porque todas as vezes que nós buscamos ao Senhor, que nós oramos a Deus, que nós entregamos as nossas vidas no altar do Senhor, Ele cuida de nós. Ele sempre tem uma resposta para nos dar. Ele sempre tem uma resposta para nos ajudar. Ele sempre tem algo de maravilhoso para acrescentar dentro dos nossos corações. Mas para isso nós precisamos viver o reino de Deus. Para isso nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar. Como a palavra de Deus ela mesma nos ensina,
Buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. O que você precisa para a sua vida? O que você precisa para o seu ser? O que você está precisando para a sua alma? Qual o desejo do seu coração? Agrada-te do Senhor. O que significa agradar do Senhor? É andar nas leis e nos mandamentos de Deus. Então, quando eu agrado ao Senhor, fazendo aquilo que é a vontade dEle, lá em Salmo nos diz assim: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Olha que coisa gloriosa. Deus fala: agrada-te, que eu concederei o desejo do seu coração. E qual é o desejo do seu coração? É uma bênção de cura? Deus, Ele vai te curar. É uma bênção de vida? Deus, Ele vai te trazer vida. É um assunto profissional que você precisa resolver? Coloca diante de Deus e Deus vai te dar a resposta. É sua casa? É seus negócios? O que você precisa? Tantos são os motivos que nós precisamos. É por isso que oramos e buscamos a Deus todos os dias, porque somos pobres e necessitados. E nós confessamos isso todos os dias. Senhor, eis-me aqui, eu sou pobre e necessitado. Quando o irmão começou orando aqui pelo início do culto, ele orou pedindo a Deus o perdão pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos estar nessa hora diante do Pai, para adorar, para bendizer ao nome dEle. Às vezes nós passamos um dia, irmãos, todo, e não temos coragem sequer de glorificar a Deus, de consagrar a nossa vida a Deus. Olha, hoje é o último dia da semana, não é isso? E será que nós tiramos hoje um dia, um minutinho, para agradecer por mais uma semana que Deus nos deu? Pela vitória que Ele nos abençoou, pelo alimento à mesa, pela condição de pagarmos nossas contas, de estarmos vivos, de estarmos de pé, de estarmos compartilhando com alegria com os nossos amigos, com os nossos queridos, com os nossos familiares. Aleluia. Será que nós fizemos isso a Deus? Amanhã começa mais uma semana. E a palavra de Deus, ela nos ensina, irmão, consagra tudo ao Senhor. Nós vamos consagrar a partir de amanhã mais uma semana a Deus, para que os nossos planos eles deem certo, para que mesmo com lutas e dificuldades nós possamos vencer essas barreiras, essas adversidades, porque Deus tem promessas gloriosas para as nossas vidas. E as promessas de Deus, elas vão se cumprir no tempo dele. Porque aquilo que Deus fala para nós vai se cumprir, porque Deus não é homem para quê? Aleluia. Vamos até a palavra do Senhor, uma breve palavra aqui em Mateus 6. Eu vou ler 2 versículos apenas, verso 9 e verso 10. Uma breve meditação. Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho, capítulo 6, que nos fala da oração que Jesus ele deixou para nós. Seus discípulos perguntavam como deveriam orar e ele ensinou. E essa oração, ela percorre os 4 cantos deste mundo. Talvez alguns nunca tiveram a oportunidade de ler ela, mas já ouviram. E muitas vezes repetem, e muitas vezes oram ela. Mas nós vamos ler apenas os 2 primeiros versículos que nos diz assim. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 9 e o 10. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu. Amém? Amém. A palavra de Deus, ela nos diz que Deus, Ele está nos céus, e que santificado seja o nome do Senhor. Porque Deus, Ele é santo, santo, santo. 3 vezes santo. E aqui Ele nos ensina que nós devemos viver no reino de Deus. E o que significa viver no reino de Deus? Nós moramos neste mundo, vivemos neste mundo, cada um no seu CEP, cada um no seu endereço, cada um no seu número de casa. E como eu falei aqui antes um pouquinho, cada um tem a sua rotina, o seu trabalho, os seus afazeres. E às vezes o dia passa tão rápido, a semana passa tão rápido, que muitas vezes nós nos esquecemos de fazer tantas coisas. Às vezes, irmãos, esquecemos das pessoas
que moram dentro da nossa própria casa, de falar um bom dia, de falar uma boa tarde, uma boa noite, de dar um beijo, de dar um abraço, de falar, olha, eu te amo, olha, você é importante para mim, olha, o que eu tenho feito de errado que está tanto te incomodando, de colocar as coisas em ordem. Nós às vezes não temos tempo para isso, porque estamos envolvidos com tantas outras coisas que esquecemos das coisas simples dessa vida, de um simples abraço. Que coisa mais gostosa do que você dar um abraço numa pessoa que você ama? Glória a Deus. Uma vez uma pessoa, ela chegou para mim e falou, olha, eu te amo. E eu olhei para aquela pessoa e falei, que nada, vai embora, vai trabalhar, sai de perto de mim aqui. Tão atribulado que eu estava, envolvido com os negócios dessa vida, que eu não parei para contemplar aquele momento tão bonito e tão ímpar de uma pessoa, num momento inesperado, parar, olhar para a minha vida e falar, olha, eu te amo, olha, eu me importo com você, olha, eu oro por você, eu quero o seu bem. Era tudo isso que aquela pessoa queria dizer naquele momento, mas a minha vida estava tão acelerada, eu tão preocupado com as coisas terrenas, que eu não parei para prestar atenção naquele eu te amo. Quantas vezes as pessoas às vezes querem dizer que te ama, e você não consegue ouvir, porque você está tão atribulado, preocupado com as coisas do dia a dia? Ou ao contrário, quantas vezes as pessoas precisam ouvir da sua boca, olha, eu te amo, e você não fala eu te amo, porque você está envolvido nos seus afazeres. Você não tem tempo para doar um pouquinho da sua vida para o próximo. E nós precisamos entender que isso é viver no reino de Deus. O reino de Deus, ele está em você se doar. Quando você aprende a se doar, você aprende a receber. Quando você aprende a dar, você recebe. Não é assim que funciona? O reino de Deus é isso. E às vezes as pessoas acham, não, eu estou perdendo. Você não está perdendo. Você está ganhando. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. E qual o reino que você tem vivido? Você tem vivido no reino de Deus, segundo aquilo que é a vontade e o desejo de Deus, ou você tem vivido segundo aquilo que é a vontade e o desejo do seu coração? Olha que coisa interessante. Vamos para Marcos 10. A palavra nos ensina hoje de um reino na qual nós devemos viver, que é o reino de Deus. Mas olha o que acontece com o ser humano. Desculpa, irmãos, Marcos 7, me perdoe, eu estava com Mateus aqui, eu confundi. É Marcos 7. Marcos 7, 21, eu vou ler até o 23. Amém? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os frutos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males precedem de dentro e contaminam o homem. Olha que coisa. Nós somos convidados por Deus a vivermos num reino, na qual Deus ele deixou para nós o amor, a fraternidade, a esperança, a fé, tudo isso Deus ele deixou para nós. Mas o que sai do nosso coração é o quê? Avareza, prostituição, engano, mentira, inveja e tantas outras coisas mais. Como é que eu posso viver no reino de Deus? Aleluia. Se o meu coração ele está cheio dessas coisas que me tiram a comunhão com o Pai, se me separam do meu Criador, se fazem com que cada vez mais eu me afaste até mesmo das pessoas que eu amo. Porque quando o meu coração está cheio dessas coisas, eu não consigo amar o meu próximo. Eu não consigo estender a mão para uma pessoa. Eu não consigo dizer, olha, eu te amo. Olha, Jesus, ele também te ama e quer o melhor para a sua vida. Às vezes a pessoa precisa tão somente desabafar um pouquinho. E às vezes os nossos ouvidos eles estão muito ocupados para nós ouvirmos uma pessoa que está precisando desabafar.
só de contar uma simples história, de jogar aquele lixo um pouquinho para fora. E às vezes nós não temos a capacidade de ouvir essas pessoas, porque o nosso coração ele está tão cheio de amarguras, de angústia e de tantas outras coisas no qual a palavra nos falou aqui: blasfêmia, inveja, maldade, loucura, soberba. Aleluia. Amados, nós precisamos entender que nós precisamos tirar isso do nosso coração. Você sabe por quê? Tudo isso precede de dentro do coração do homem. E você sabe quem é a pessoa que é mais atingida por conta disso? Somos nós mesmos. Se nós não mudarmos, se nós não colocarmos Deus em primeiro lugar e se nós não vivermos o reino de Deus. Mas as pessoas acham que viver o reino de Deus é ir para uma igreja, é colocar doutrina, é colocar fardo pesado em cima do próximo e fazer um culto aonde você vai sair de lá contente. Porque você vai fazer um culto para poder agradar a quem? Ao ego do quem? Do homem. Quando nós entramos dentro da igreja para prestar um culto em adoração a Deus, nós estamos aqui para agradar quem? Ao Senhor. Aleluia. Por quê, irmão? Agradar a Deus. Não é para agradar o homem. É por isso que quando nós entramos na igreja, nós estamos aqui para servir ao Pai, para poder render a Ele toda a nossa glória, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, porque o nosso Pai, Ele está nos céus, e santificado seja o nome dEle. Então, quando nós entramos na igreja, nós temos que prestar ao Deus Todo-Poderoso toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, porque Ele que criou os céus, a terra e o mar. Foi Ele que fez todas as coisas segundo a sua vontade. E esse culto, ele tem que ser para agradar ao Senhor. E as pessoas estão fazendo uma ordem inversa disso, porque do coração do homem sai o engano. Então as pessoas acham que tem que chegar dentro da igreja e tem que ter um culto que vai agradar a ela. Mas o culto ele tem que ser agradável ao Pai, porque é Ele quem está presente, é Ele quem está abençoando, é Ele quem está fazendo a obra dele aqui, é Ele que cuida de nós, é Ele que nos preserva, é Ele que abre os nossos ouvidos para compreender, é Ele que tira as escamas dos nossos olhos para enxergarmos. Aleluia. Porque se nós não enxergarmos, nós vamos cair no abismo. Nós precisamos ver, nós precisamos compreender. Só quem pode nos dar esse entendimento é o Pai. Agora, para isso eu preciso querer. Nós precisamos querer, porque se nós não quisermos, o Senhor ele não vai entrar de qualquer jeito dentro da sua vida para poder te instruir, para poder te mostrar o caminho, para poder te mostrar a verdade. Você precisa abrir o seu coração e querer, porque o Senhor ele é educado, o Espírito Santo é educado. Ele vai e vai bater, olha, eu quero fazer morada no seu coração. Você quer? Então deixa eu habitar. E aí eu vou transformar você de dentro para fora. Sabe? Às vezes o homem, ele coloca a culpa em tudo. Deu errado algo na vida dele, ele sempre arranja uma desculpa. Ah, deu errado porque fulano lá me atrapalhou. Olha, deu errado porque eu tentei fazer isso, mas o meu crédito saiu. Olha, deu errado porque tinha um prego no meio do caminho e furou o pneu do meu carro, por isso que eu não consegui chegar. Nós sempre colocamos desculpa em alguém ou nos outros. E talvez esse outro nem exista. Talvez seja até uma entidade. Porque não existe, não tem nome, você sempre fala o outro. A culpa foi dos outros, a culpa é dos outros. Para de botar a culpa nos outros e olhe para si e fala, eu estou nessa situação, porque o mal ele sai de dentro do meu coração e eu preciso acertar a minha vida, e preciso acertar a minha vida é hoje. Não espere para amanhã. Coloque a sua vida, a sua casa em ordem hoje. E você vai ver os benefícios da qual Deus ele tem preparado para você. Aleluia. Porque o Senhor ele tem o melhor para nós. Aleluia. Romanos 7, só para encerrarmos a palavra, Romanos 7. Nós vivemos este mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Porque a partir do momento em que nós aceitamos Jesus como nosso único Deus e Salvador, não mais vivo eu,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu a vivo pela fé, e fé no Filho de Deus. Então, quando você aceita o Senhor na sua vida, e aceitar é receber o que lhe foi dado, aceitar é admitir que Jesus ele está na sua vida, e aceitar é andar em conformidade com a sua palavra, então a partir de agora você está vivendo no reino dos céus. Você tem que aprender a doar para você poder receber. Você tem que aprender a amar. Você tem que aprender a ouvir ao próximo. Você tem que aprender a transmitir bênção na sua vida. Você tem que aprender que dos seus lábios tem que sair palavras de quê? De vida. Está lá em Provérbios. Da sua boca, da nossa boca, tem que sair palavra de vida. E se da sua boca não tem palavra de vida para alguma pessoa, você sabe qual é o meu conselho para você? Fique calado. Não amaldiçoe a pessoa. Não coloque a pessoa para baixo. Não derrube a pessoa. Porque às vezes as nossas palavras, elas são piores do que uma surra. E elas têm o poder de matar. E a palavra nos ensina que aquele que aborrece o seu irmão é comparado ao quê? Ao homicida. Aquele que aborrece ao seu irmão, a palavra nos diz que é comparado ao homicida. Porque muitas vezes dos nossos lábios saem palavras que ferem ao outro. Eu já fui ferido com palavras que preferi ter tomado uma surra do que ouvir certas coisas na minha vida. Eu preferia ter tomado uma surra do que ouvir certas coisas. E as pessoas não têm consciência do poder que é a palavra. E às vezes falam e continuam falando, e continuam instigando, e continuam trazendo a ira do seu irmão. Mas não aborreça o seu irmão, porque a palavra de Deus ela é clara. Deus ele te compara ao homicida, porque você mata a alma do seu próximo. Aleluia. E nós precisamos entender que nós temos que pronunciar vida. Se você não vai pronunciar vida, não pronuncia nada não. Agora, se for pronunciar, é para abençoar. Abençoa a pessoa. A pessoa está buscando algo novo. Ó, Jesus vai te abençoar, Jesus vai estar à sua frente, Jesus vai estar guiando os seus passos. Olha, você está com saúde enferma, mas ó, em nome de Jesus, você vai ser curada. Porque o nosso Deus ele tem poder para te transformar e para te curar. Você está precisando da direção para a sua vida? Ó, que em nome de Jesus o Senhor possa te conceder a direção para a sua vida. Para que você ande nos melhores caminhos, nos melhores passos, e você seja próspero e consiga alcançar tudo aquilo que você deseja para o seu coração. É isso que o Senhor ele requer de nós. Mas você sabe o que o homem ele quer para ele? Vamos ler em Romanos 7, verso 17. Romanos 7, verso 17. De maneira que agora já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que em mim habita. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer que está em mim, não mais consigo realizar o quê? O bem. 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, isso aí eu faço. Vocês entenderam aqui que coisa? A gente faz o que é errado. A gente sabe o que é bom. A gente tem o bem para fazer, mas a gente faz aquilo que é mal. E o desejo de Deus é que nós possamos compreender nessa noite que nós temos que procurar fazer o bem. Que dos nossos lábios tem que sair palavras boas. Que dos nossos lábios tem que sair palavras de vida. Para que você possa abençoar o próximo, para que você possa abençoar a sua casa, para que você possa abençoar a sua família. Que a coisa mais gloriosa que tem, lá na minha época, eu não sei como é que está hoje, mas na minha época eu aprendi a tomar bênção aos meus pais. E a palavra de Deus ela nos ensina assim, que o maior ele sempre abençoa quem? O menor. Então a gente pede bênção aos pais, mas só que às vezes isso cai numa rotina, né? Essa pai, essa mãe, às vezes você não está pedindo realmente uma bênção, você só está cumprindo um protocolo que você foi ensinado. Mas se nós entendermos na profundidade o que é ser abençoado, a gente falaria, né? Abençoa meu pai, abençoa minha mãe. E o pai diria, olha meu filho, que Deus te abençoe. Porque da sua boca está saindo palavras de quê? De vida. Para o seu filho,
para o seu neto, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus queridos, para o seu vizinho, para o seu inimigo. Porque para o nosso inimigo nós devemos orar também, para que Deus possa abençoar a vida dele. E assim Deus ele vai nos enriquecendo com as bênçãos dos céus. E nós vamos compreender cada vez mais o amor de Deus para com as nossas vidas. O que eu sei fazer de bem, eu não faço, mas o mal eu sei fazer. Fazer coisa errada, o homem é mestre em fazer coisa errada. Agora vai fazer uma coisa boa. Tudo tem uma dificuldade, tudo acha um empecilho. O de hoje é o seu conceito, porque a partir de hoje você aprendeu um pouquinho mais a palavra de Deus. Viva o reino de Deus, viva segundo a vontade de Deus, que da sua boca saia palavras de vida. E olha, se você precisa tomar alguma decisão, tome uma decisão segundo aquilo que é a vontade do Pai, segundo aquilo que é a vontade do reino dos céus, porque Jesus, ele é o melhor conselheiro que nós temos. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso e conselheiro. Jesus, ele tem o melhor conselho para as nossas vidas. E que nós possamos tomar esses conselhos de Deus e transmitir àqueles a quem precisam. Não aborreça o seu irmão, porque aquele que aborrece ao seu irmão é comparado a um homicida. E o juízo que vai vir sobre a sua vida, quando você aborrece seu irmão, é juízo de homicida. Entenda que Deus, ele é maravilhoso, está pronto a nos perdoar, pronto a nos abençoar. Mas para isso nós precisamos entregar a Ele todo o nosso coração, entregar a nossa vida ao Pai. Você ora tanto a Deus, ora porque se eu não orar a Deus eu fico doente. Eu jejuo a Deus porque se eu não orar e jejuar eu fico doente. Nós precisamos ter esse contato com Deus todos os dias, porque senão nós vamos adoecer. Quem é que está sem estar doente que toma remédio? A não ser se foi hipocondríaco, né, que toma qualquer coisa. Mas se você não estiver doente, você vai tomar remédio? Você não vai querer saber de nada. Se você está bom, você não vai querer saber de Jesus. Se sua vida está tudo mil maravilhas, para que você precisa de Jesus? Se você é autossuficiente, se você resolve os seus problemas, se você dá conta de tudo, para que você quer Jesus na sua vida? Ah, esse Jesus aí não serve para mim não. Eu tenho meu braço, minha força, eu vou fazer o que é melhor para a minha vida. Mas aquele que compreende que sem Jesus nós não somos nada, nós vamos entregar no nosso coração e vai falar: Senhor, cuida de mim, porque só o Senhor tem a palavra de vida. Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe nessa palavra, que Deus abençoe você que está nos assistindo pela internet, que você possa compreender isso. Deus te ama, Deus ama a sua vida, Deus ele quer o melhor para você. Mesmo se as pessoas dizem ao contrário, talvez as pessoas falam que você talvez não seja nada. Na palavra de Deus disse que até aquilo que está no lixo não é lixo. Tem um exemplo que eu já escutei há muito tempo, meu pai que contava isso para mim, que certa vez na empresa que ele trabalhava, ele juntou uma sucata lá e falou para o patrão dele: olha, eu vou jogar essa sucata fora porque ela é lixo, ela não tem nada que presta. E o patrão dele falou a seguinte frase, falou: olha, você não vai jogar nada fora não, você vai guardar tudo isso aí no canto. Talvez para você isso não tenha valor, mas para mim isso é muito valioso. Eu vou separar o que é importante para mim e aquilo que eu não quiser eu vou jogar fora. E ele aprendeu aquilo, passou aquilo para nós, e eu um determinado dia eu li na palavra de Deus que tem justamente essa palavra, está em Salmos: nem tudo que está no lixo é lixo. Às vezes, para o próximo você não tem valor nenhum, mas para Deus você é a pessoa mais importante. Aleluia. Porque o menor é o maior no reino dos céus. Você é importante para Deus, Deus te ama e Ele quer cuidar da sua vida com um amor incondicional, com um amor que não coloca condições. Agora, o que você tem feito com o amor de Jesus na sua vida, já é outros 500. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar, e que assim possamos compreender e continuar caminhando nesse caminho glorioso, que é o caminho do reino dos céus. Amém? Vamos cantar uma louvor e adoração a Deus?
Aleluia. Do que preciso para viver, do que preciso para ser feliz, sinto em minha alma a inspiração. Eu vou fazer o que o Espírito me diz. Preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus para ser uma bênção que se prolongue em os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus riqueza. Glória a Jesus. Aleluia. Tudo a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Efêmeros, bem longe vão. Prefiro a comunhão santa do céu. Prefiro estar com Deus, com meu Deus em oração. Aleluia. Preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Aleluia. Para ser uma bênção que se prolongue em os dias meus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Uma oração de gratidão a Deus. Aleluia. Senhor, Deus da eterna paz. Mais uma vez, Senhor, queremos render graças por ti, ó Pai, por tudo que o Senhor nos tem proporcionado, por ter, ó Pai querido, nos dado a oportunidade, o privilégio Glória a Deus. de poder estar aqui na tua casa, de poder ouvir, ó Pai, a tua voz mais uma vez, e podermos, ó Pai querido, aprender um pouco mais de tua palavra. Pai amado, te louvamos, te glorificamos, ó Pai, porque o Senhor tem estado com as tuas mãos sobre nossas vidas e nos tem direcionado. Continue, Pai, conosco. Mantenha, ó Pai querido, as tuas mãos sobre Em nome de Jesus. nós, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Você que nos assiste pela internet, nosso culto vai ser encerrado aqui. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém.